Olá, eu me chamo Viviane Tapta e aqui na disciplina de Contabilidade Tributária 1 eu vim apresentar o seguinte tema, do imposto seletivo das alíquotas. Bom, a gente tem que entender o seguinte, que antes da reforma tributária nós temos impostos com característica de seletividade. E depois da reforma tributária nós teremos o imposto seletivo. Bom, antes da reforma, nós temos os tributos de consumo, como o IPI, o ISS, o ICMS. Focando no IPI, no Imposto sobre Produtos Industrializados, a gente tem que a complexidade é elevada, tem a questão da não cumulatividade e a guerra fiscal entre os estados. Por exemplo, lá na Zona Franca de Manaus não é incidido o imposto de IPI sobre o que é industrializado lá. E o IPI, ele tem essa característica de seletividade. Então, para alguns produtos, ele já tratava uma alíquota maior para determinados segmentos. Mas tinha uma aplicação muito delimitada, muito limitada e muito desigual, né? E o caráter do IPI, ele é arrecadatório. Então, tinha lá na função, na hora de comprar, existia o crédito de IPI para na hora da venda abater esse crédito de IPI com o débito e o valor a pagar seria menor, diferentemente do que a gente encontra agora na reforma tributária. A gente sabe que na reforma tributária nós vamos ter uma extensão gradual de alguns impostos como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS até 2033. E a gente vai ter a criação de dois novos impostos, que é o CBS e o IBS, no sistema de não cumulatividade. E outra parte da reforma tributária é o imposto seletivo, que também é chamado de imposto do pecado, com caráter extrafiscal. O caráter extrafiscal, ele não é arrecadatório. Isso significa que ele tem função de regular a economia e ele também vai ter uma contribuição social, vai ter essa finalidade também. A alíquota, antes da reforma, ela vinha de duas formas. A primeira forma era a ad valorem, que é um percentual sobre o valor do produto, e a alíquota específica. Essa alíquota específica é um valor fixo para uma unidade ou para um maço de cigarro, por exemplo. E existia um preço mínimo de venda. O maço de cigarro, ele no ano passado era para ser vendido no mínimo por R$ 6,50. E o valor que incidia de tributação nele era de R$ 2,25. Depois da reforma tributária, a gente vê que o imposto seletivo ele tem o objetivo de desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Alguns exemplos são o cigarro, bebida alcoólica, refrigerante ou bebidas muito açucaradas, combustíveis fósseis, veículos poluentes, apostas e concursos de prognósticos. Tudo isso vai ser impactado pelo imposto seletivo. Antes, o IPI ele variava um pouco conforme o produto, né? Por exemplo, o cigarro era até 300%, de uma das formas, né? Do ad valorem. Depois da reforma tributária, o imposto seletivo ele vai ter uma alíquota específica para cada tipo de produto e sem direito ao crédito tributário. Então, não vai ter mais aquele abatimento na hora de pagar o IPI, que no caso agora é o imposto seletivo. Não vai ter esse crédito. Exemplos que eu já falei por aqui, por exemplo, o cigarro é até 250%, bebida alcoólica entre 46% e 62%, refrigerante cerca de 32% e bens minerais extraídos é um teto de 1%. Quais são os impactos gerados por esse imposto seletivo? O primeiro para os consumidores. Vai ter o aumento de preços. Isso é o ideal, é o que se propõe a ser feito para poder gerar o desestímulo ao consumo desses produtos.
Para as empresas, vai ter uma necessidade ali de ajustar o portfólio, de fazer estratégias de gestão, de marketing, de tudo isso, para poder não sair sendo prejudicada por esse aumento de preços. Para a sociedade, vai estimular hábitos mais saudáveis e cuidado com o meio ambiente. Bom, e no impacto de arrecadação, como eu já falei, o IS vai ter uma característica extrafiscal. Então, ele vai servir ali para regular a economia. E ele também vai ter uma finalidade arrecadatória para poder gerar mais receita para o Estado, principalmente para a questão da saúde, né? Investir mais na saúde. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima.